Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo para mais um vídeo no canal. Nossa, como ela tá gravadora de vídeo! Gente, estou aqui para mais esse vídeo, contando mais uma curiosidade para vocês aqui no Japão, sobre a minha vida, pra gente conhecer e ficar pertinho. Então, se vocês gostam desses vídeos falando sobre assuntinhos assim, deixa o like, se inscreve no canal. Não deixa de ativar o sininho, gente, de notificação aqui do YouTube, tá bom? Pra quando tiver um vídeo assim, você ir lá e correr e ser um dos primeiros a assistir, tá bom? Então, vamos começar falando como eu, Michirai, vim parar no Japão. Como eu vim parar no Japão, gente? Eu conheci o meu marido atual, que é o Anderson Shirai, essa pessoa linda que eu conheci. O Anderson chegou pra mim um dia e falou: eu já fui pro Japão uma vez e nananã, não gostei e acabei voltando pro Brasil. Eu falei: que legal. Sempre outras pessoas que eu conheci, né, que eu já falei que eu já tive namorados orientais e japoneses, me falaram que já tinham vindo pro Japão. Pra mim, quando a pessoa fala isso, entra por um ouvido e sai pelo outro. Sempre foi assim, eu nunca, dei tanta importância porque a pessoa veio pro Japão. Nunca liguei, então o Anderson foi mais um. Então, quando a gente se conheceu, ele me contou essa história, tudo. E a gente foi se gostando cada vez mais. E o nosso relacionamento ficou sério, pra um namoro. E aí, gente, a gente começou a conversar sobre vir pro Japão. O Anderson, que deu a ideia, ele chegou pra mim e falou assim: o que você acha da gente ir pro Japão? Um dia a gente sentado no sofá, ele falou isso pra mim. Eu falei: pro Japão? Como assim? Mas eu posso? Eu pro Japão? Como assim? Não entendi. E ele falou que se a gente casasse, a gente poderia ir pro Japão, viver por um tempo e depois voltar pro Brasil. Juntar um dinheiro, né? A primeiro momento foi essa nossa primeira conversa, né, de Japão. A gente não tinha noivado, não tinha casado ainda. Primeiro assunto nosso, assim, dessa parte de vir pro Japão foi essa. E eu peguei e falei: não sei. Sabe, eu fiquei totalmente perdida, porque eu não sabia o que falar. E eu falei: pode ser, né? Mas, gente, eu não conhecia nada do Japão, nada. Assim, sobre o país, eu digo, né? Porque muitas das comidas eu já tinha comido no Brasil, né? Eu não sabia como era o trâmite pra vir pro Japão, não sabia nada. E pra mim, eu nem poderia vir pro Japão. Depois que a gente conversou isso, eu falei: tá bom, vamos ver, né? E a gente foi procurar saber como que a gente fazia pra vir pro Japão. E mais ainda, eu e ele, né? Porque ele sozinho é uma coisa mais fácil do mundo. O problema era eu. A gente começou a pesquisar na internet como a gente fazia, quais documentos eu precisava pra ir pro Japão. E, tinha muitas coisas que precisava. Pelo menos na minha época, né, gente? Então a gente começou a ver que o principal que a gente tinha que fazer, antes de tudo, era casar. Casar rápido. Porque a gente a gente queria vir pro Japão, então tinha que ter um tempo que comprovasse que a gente era casado. Então a gente tinha que casar, ontem. Então a gente falou: vamos casar agora, vamos marcar agora a data do nosso casamento. Então foi uma coisa, assim, muito rápida, que a gente teve que, sabe, pensar rápido se a gente quisesse vir pro Japão o mais rápido possível. Começou a papelada do casamento, marcamos uma data para que fosse um noivado, uma festinha, assim, pra reunião, assim, entre família, e contar que a gente iria noivar e já logo casar. Isso foi, um impacto muito grande para nossa família, porque eles não imaginavam que ia ser essa coisa tão rápida. Então a gente se casou em uma data. Então, dentro desses 2 anos, a gente teve que morar junto. Então, a gente morou junto pra gente poder ter mais tempo pra tirar foto, pra ir passear. É claro que a gente tava curtindo muito esse casamento, mas a gente tinha certeza que o propósito principal desse casamento era pra poder vir pro Japão. Não precisava estar no papel que a gente era casado, a gente ia ficar junto de qualquer jeito. Mas foi uma coisa, assim, que muito louca, porque a gente
esses 2 anos que a gente passou, a gente morou junto, a gente conviveu junto, então eu pude colocar vários documentos no meu nome que comprovasse que a gente estava junto, né? Que a gente morava junto, passeamos, tiramos muitas fotos, gravei vários vídeos da família, eu com todo mundo. Então, para eu vir pro Japão, resumindo, eu tive que juntar muitos documentos que comprovassem que a gente estava junto. 2 anos de casado, então da data do casamento até a data que a gente ia pedir para fazer o visto, a gente teria que ter essa comprovação dos 2 anos, teria que ter várias fotos de mim quando era mais nova, de quando a gente começou o relacionamento, cartas de amor, assim, sabe, com datas, dizendo coisas, fotos de mim com a família dele, japonesa, e fotos dele com a minha família não era uma coisa assim que o consulado japonês não queria tanto. Então eu tive que ter muitas fotos, tive que conhecer todos os familiares dele, tirar foto junto, ter um álbum, esse álbum teria que ter a data, quem que era o nome de quem, com quem que eu tava, com a família de quem. E nós teríamos também que ter comprovantes de residência desse tempo que a gente ficou junto, morando, com o meu nome, né, da gente junto, no mesmo endereço, então teria que ter nome dele, meu nome, tipo conta de luz, conta de telefone, teria que estar no meu nome. A gente tem que ter um patrocinador, né, que patrocinasse a nossa ida pro Japão. Mas uma situação que a gente tinha é que a gente não tinha dinheiro pra passagem pra ir pro Japão. A gente não tinha o dinheiro lá e tá, toma aí, vamos pro Japão. Então a gente teve que ter esse patrocínio. E esse patrocínio veio indo na mesma agência que a gente pediu para ajudar a gente nessa parte de documentação. Essa agência contactou a gente com uma fábrica para a gente poder trabalhar no Japão. Então, eles têm todo o nosso documento, viu que estava tudo certinho, e nananã. Então, essa agência falou com a fábrica aqui no Japão, foi tipo um trâmite. Falou com a fábrica do Japão, olha, eu tenho um casal assim, assim, assado, tudo com os documentos certinho, comprovando que já tem já tem o tanto de casal, já tá tudo certo para ir pro Japão. Só que eles não têm o dinheiro para passagem. Então, vocês podem, né, tá financiando essa passagem para eles enquanto eles trabalham aí na fábrica de vocês. Durante esse tempo, vocês vão descontando o salário deles, a passagem. Então, vocês podem fazer isso, nananã. Aí a fábrica confirmou que a gente estava apto para trabalhar nisso aqui e falou, então tá, eles podem vir, então, a gente paga a passagem e fica tudo assim, mais ou menos, né? Então, aí a agência falou com a gente que a gente poderia ir, se arrumar nossas coisas, e o nosso visto do Japão saiu, né? O Japão deixou a gente ir pro Japão e trabalhar, né? Deu nosso visto acredito, de 1 ano, acho. Acho que o primeiro visto que a gente ganhou foi de 1 ano. E a gente poderia ir pro Japão. Então, tá tudo certo, passagem foi financiada. E a gente foi com um emprego já fixo, já falando pra onde a gente ia. Quando a gente fosse pro Japão, a gente chegando lá, a gente já ia direto com a pessoa que ia cuidar da gente, né, do referente ao serviço. Ele ia estar responsável na gente pelo serviço, pelo trabalho que a gente ia fazer no Japão. Então, primeiro ele ia chegando no Japão, foi tudo muito louco, né, muito novo, e aí eu não conhecia nada, o Anderson já conhecia poucas coisas, algumas coisas do Japão, então ele já estava totalmente familiarizado, mas a região é tudo coisa nova, ele não conhecia onde que a gente estava morando, então foi tudo meio que novo para mim e para ele. Então, a gente chegando aqui, a gente já foi direto levado pro apartamento onde a gente ia. Então, essa empresa onde a gente ia trabalhar, essa fábrica, ela teve que ajudar a gente a já deixar certo um apartamento pra gente. Esse apartamento com as coisas básicas, né? Máquina de lavar, fogão, geladeira e água quente pra gente poder tomar banho. E dava um negócio pra gente dormir também no chão, que a gente chama aqui no Japão de futon. É tipo como se fosse um colchão fino e coberta e 2 travesseiros. Isso é o básico que
a gente recebeu, né, de graça, né? De graça não, porque a gente ia pagar pelo aluguel, pelas coisas, mas já ia ser descontado do nosso salário aquele valor. Então, a gente não precisava dar dinheiro nenhum na hora. O único dinheiro que a gente teve que levar para o Japão, que é para comida, né? Isso a gente tinha que ter e a gente teve. Isso, condições a gente teve graças ao trabalho que o Anderson fazia, a família dele e a minha família, é o meu trabalho. Então, a gente teve essas condições de levar um pouco de dinheiro pra gente poder comer nossa comida e tal. E as necessidades básicas. De resto, a gente não precisou ter tanto dinheiro assim. Então a gente já tinha que chegar no Japão e já começar a trabalhar pra poder. Porque o dinheiro tava acabando, a gente tava comendo, a gente tava bebendo, a gente fez exames médicos pra saber se a gente tava apto. É exame bem simples, coisa assim, deixa eu ver aqui se você tá respirando, se você tá tudo bem, então pode trabalhar. E a gente fez esses exames e a gente conseguiu começar a trabalhar no Japão. Então, assim, basicamente foi assim que eu vim. Então, depois disso, a gente trabalhou. Esse visto só era de 1 ano. Quando acabou esse visto, a gente trabalhou e a gente foi pedir pra renovar esse visto novamente, porque a gente queria ficar mais anos no Japão. Aí eles foram e renovaram. Pra mim, eles sempre renovavam pra menos anos, porque eles ainda não tinham tanta confiança assim na pessoa que tá vindo de fora. Então, acredito que eles me deram depois novamente de 1 ano visto. E pro meu marido, que já é descendente, né, eles renovaram o documento dele de visto pra, eu acredito que foi 3 anos que deu pra ele. Então, começou meio que ficar assim. Depois que eu comecei a ficar mais anos no Japão, trabalhando, pagando os impostos, pagando seguro de médico, desemprego, aí eles começaram a confiar e começaram a me dar visto de 3 anos, né? Então, foi mais ou menos assim que eu tô todos esses anos no Japão, né? Toda vez a gente tem esse visto, né, de residente, e a gente pode pedir a renovação e eles dão quanto eles acham melhor, né? Hoje tá muito rigoroso essa parte de visto, às vezes eles dão menos, às vezes eles não aceitam, às vezes não renova esse contrato quando você deixa de pagar imposto, quando você tem coisa atrasada, eles dão menos tempo de residência no Japão. Esse visto eu posso trabalhar aqui no Japão de 8 horas diárias, né? E posso fazer hora extra também. Se eu quiser ir pro Brasil passear, eu posso ir. E se acabar esse visto, eu não posso voltar mais. Então, sempre tem que ficar de olho nessa parte de visto, de imigração e nananã. Então, dentro desse tempo, eu fui pro Japão, eu fui pro Brasil uma vez, fui lá, passei. Fiquei, acho que foi 6 meses, e eu voltei pro Japão, tá? Foi assim que eu vim parar no Japão, foi assim que eu estou todos esses anos aqui no Japão, trabalhando, passeando e tal, e morando e vivendo aqui, gostando muito do Japão. Muitas pessoas veem eu e falam assim, nossa, como ela foi parar no Japão, o que ela fez pra estar no Japão, né? Eu não tenho descendência japonesa. Foi isso que a gente fez, foi isso que eu fiz para estar no Japão, né? Foi uma coisa assim que aconteceu na minha vida, como eu nunca quis isso, e tipo, hoje eu agradeço a Deus, ao universo, ao meu marido e toda essa oportunidade que eu tenho de estar aqui, e eu tô muito feliz aqui. O Japão é muito legal, muito maravilhoso. Então, resumindo, foi isso aí, minha história de como eu vim morar no Japão. Tem várias outras coisinhas aí que a gente pode conversar, que eu posso contar pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem deixar aqui nos comentários, pode deixar pra mim, tá bom? Eu vou amar, gostar muito de receber os questionamentos com vocês. E a gente pode fazer outro vídeo contando mais detalhes sobre esta vinda para o Japão, tá bom? Beijos para todos e até o próximo vídeo. Tchau!